Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E continuando as nossas revisões para as provas, hoje nós vamos fazer a revisão para a prova de matemática. Vou fazer aqui no quadro com vocês algumas atividades para relembrarmos. Então vamos lá? Vamos relembrando. Aqui eu tenho o número 5.438. No quadro posicional, naquele de ordens e classes, o que eu tenho aqui? Nós temos primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. Lembra? Quais são estas ordens? Unidade, lembram? Dezena, centena e unidade de milhar. É assim? Como que eu vou representar este valor? O 8, nós sabemos que ele está na unidade. Então, são 8 unidades. 8, vou colocar aqui 8U, ok? O 3, ele está na dezena. Então, ele vale, o valor dele não é 3, o valor dele é 30. Ele está, na segunda ordem. São 30 unidades. Ou 3 dezenas. O 4, ele está na terceira ordem, casinha da centena. Então, qual que é o valor que ele ocupa? Não é o 4, é o 400. Ou 400 unidades, ou 4 centenas. Então, nós vamos colocar aqui, 400 unidades. E o 5, ele está na minha quarta ordem, lá na unidade de milhar. Ele vale quanto? Qual que é o valor que ele ocupa nesta ordem aqui? 5.000. Lembra? Então, são 5.000 unidades ou 5 unidades de milhar. Ok? Continuando a nossa revisão, agora nós vamos relembrar o ábaco. Lembram? A gente viu lá no livro didático, como que eu utilizo o ábaco para fazer continhas ou para observar as ordens, cada casinha. Vamos ver? Desenhando aqui, eu fiz mais ou menos, o modelinho de um ábaco. Eu sei que na minha primeira, à direita, eu tenho vou colocar aqui, unidade. Na segunda, eu tenho a dezena. Na terceira, a centena. Quarta, unidade de milhar. E na quinta, nós temos a dezena de milhar. Lembram? O que eu vou fazer? Eu tenho um número ou eu tenho algumas argolas, Aqui eu tenho uma argolinha. Aqui eu vou colocar, 3 argolinhas. E aqui eu não vou colocar nenhuma, não. Vamos deixar em branco. Na dezena, vamos colocar 5 argolinhas. 4, 5. E na unidade, vamos colocar 8. Lembrando que aqui, cada barrinha desta, eu chego até o 9. Por quê? Porque quando completa 10, eu pulo para a casa seguinte, Então, eu vou até 9 unidades. Quando eu completo 10, eu fico com 0 e passo para uma dezena, lembra? Porque nós fazemos isso, estamos estudando o sistema de numeração decimal, não é isso? Completei 9, a hora que eu vou completar 10 dezenas, o que eu completo? Uma centena. Então, eu pulo para a casinha da centena. A hora que eu vou completar 10 centenas, eu pulo para a casinha da unidade de milhar. Quando eu completar 10 unidades de milhar, eu pulo para a casinha da dezena de milhar. Não é assim? Então, aqui nós temos argolinhas. Qual número que foi formado com estas quantidades? No exemplo anterior, eu dei os números e fui falando o valor de cada casinha. E assim nós tínhamos
um número completo, suas ordens e suas classes. Cada 3 ordens eu tenho uma classe, lembra? A classe da unidade simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões e depois vocês vão ver mais para frente a classe dos bilhões também, tá? Então aqui, qual número eu vou formar? Eu sei que eu tenho quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 unidades na casinha da unidade. Quantas dezenas eu vou ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho. Quantas centenas? Eu não posso esquecer. Mesmo que não tenha nada, nós temos que colocar o 0, senão fica errado o nosso número. E aqui, quantas argolinhas eu tenho? 3. E aqui, 1. Então, qual número eu formei? Ó, 1, 2, 3, pontinho. 13.000. 13.058. Por isso que eu não posso esquecer o 0, tá? Senão, aí junta as casinhas e fica faltando casinha, tá bom? Então, relembrando o nosso ábaco, é só eu contar e colocar cada valor no seu devido lugar, tá bom? Vamos ver agora a matéria que nós começamos a estudar, que é a multiplicação em forma de algoritmo. Como que eu vou resolver esta operação? Primeira coisa, quem é que está multiplicando? É o 2. Eu tenho que lembrar que lá na tabuada do 2, tudo em dobro. Então, 2 vezes 3 é o 2, 3 vezes. Quanto que é o 2 3 vezes? Ó, aqui eu tenho 2, 2, 2. Então, eu tenho 2 3 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quanto que vai dar isso no total? Aqui eu tenho 2, mais 2, mais 2, que é igual a 6. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, primeiro eu vou multiplicar pela unidade. Sempre eu começo unidade baixa unidade, unidade vezes unidade. Então, 2 vezes 3, 6. Agora, depois que eu multipliquei a unidade, eu percebi que não foi ninguém lá para a casinha da dezena, porque aqui também passou de 10, vai para a dezena, tá? Agora eu vou multiplicar o 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, meu resultado, 66. Ok? Agora nós vamos relembrar os sólidos geométricos. Eu percebi que alguns fizeram algumas confusões. Eu vou deixar um card aqui, né, no vídeo, sobre aquele vídeo que nós fizemos, os sólidos com as jujubas, melhor, as balas de goma, né, e os palitos. Naquele vídeo eu mostro para vocês que cada palito é uma aresta, cada bala de goma é um vértice. Como que eu vou agora fazer essa relação no desenho no papel? Aqui eu vou fazer no quadro para vocês verem. Então, aqui nós temos uma pirâmide. Agora eu consegui melhorar. Vou desenhar junto com vocês para que vocês aprendam também a desenhar no caderno. Eu vou fazer um triângulo, né? Peraí. Fiz a base de um triângulo, não é isso? Agora eu vou fazer, como ele é de base quadrada, eu vou venho aqui mais ou menos na mesma direção. Depois eu vou unir, tá? Depois vocês coloquem o vídeo devagar para vocês pegarem direitinho o jeito. Eu vou pegar esta ponta aqui e vou trazer aqui, ó.
Perceberam? E lá atrás, tá vendo que aqui, ó, tem um cantinho do quadrado? O que eu vou fazer com esse cantinho? Se eu trouxer outra reta, vocês podem confundir. Então, eu vou pontilhar, ela sai do mesmo lugar. Para vocês terem a ideia de que ela está lá atrás. Então, vamos contar agora quantas arestas, quantos palitos, quantas retas eu tenho neste sólido geométrico. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e é lá de trás que eu fiz o pontilhado. 8. Então, quantas arestas, quantas retas eu tenho em uma pirâmide de base quadrada? Eu tenho 8. Opa! Eu tenho 8 arestas. Agora, quantos vértices eu tenho? Ou seja, quantas jujubas, quantas balas de goma eu usei para fazer a união dessas retas, dessas linhas retas. Ficou meio tortinho, mas é uma linha reta, tá bom? Quantas? Vamos ver? Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós gastamos 5 jujubas ou 5 balas de gomas. Cada encontro é um vértice, tá bom? Então, quantos que eu tenho? Ixi. Então, nós temos 5 vértices, lembram? Ó, cada união, cada junção são os vértices. Agora, quantos lados eu tenho? Ou seja, quantas faces tem este sólido geométrico? Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 ali atrás, 4. Por que eu tenho 4? Não é a base quadrada? Então, eu tenho que ter 4 lados sustentando ela. Cada reta aqui, ó, me dá um lado. Observaram, ó? Este aqui eu tenho um lado. Aqui, ó, na frente eu tenho outro lado. Aqui atrás eu tenho outro lado. E aqui na lateral também eu tenho outro lado. Então, eu tenho 4 faces nas laterais. Mas e a base? Também é um lado. Então, também é uma face. Então, nós temos aqui embaixo também. Então, quantas faces eu tenho? 5 faces. Ou seja, 5 lados. Vamos desenhar um cubo? Geralmente é meio complicado a gente fazer um cubo, mas eu vou mostrar para vocês um jeito facinho de fazer um cubo. Sabemos que o cubo ele tem todos os lados iguais. Todos os lados do cubo são quadrados. Observe. Eu fiz um quadrado, certo? Nós sabemos que o cubo, todos os lados são quadrados. O que eu vou fazer agora para eu poder desenhar este cubo? Eu vou fazer outro quadrado. Só que eu vou fazer mais ou menos aqui na metade desse quadrado. Olha. Tô meio tortinha. Só para vocês perceberem, tá? E agora? Eu tenho 2 quadrados, um dentro do outro. O que eu vou fazer com essas duas figuras, né? Vamos falar assim. Vou fazer um cubo. Como? Antes da gente fechar este cubo, observe quantas arestas, quantas retas eu tenho nele. 1, 2, né? 3, 4. Cada pauzinho, cada reta, eu tô fechando um quadrado. Então, tem 4 mais 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8. Percebam agora. 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu consigo enxergar todas as arestas. Eu tenho 12 arestas. 12 arestas. E quantos vértices? Quantas junções dessas retas?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho 8 vértices. O que está faltando? Faces e lados. Quantas faces eu tenho? Quantos lados? Eu tenho a parte de cima, a parte de baixo. 2. A lateral, 3. A outra lateral, 4. A frente, 5. E atrás, 6. Então, eu tenho 6 faces, 6 lados. Ok? O paralelepípedo tem as mesmas formações. A diferença do paralelepípedo é que ele tem figuras retangulares. No cubo, eu só tenho quadrado. O meu não ficou assim perfeito, não, mas é só para vocês terem uma ideia, para vocês fazerem aí no caderno de vocês. Que todo mundo dá conta de fazer, tá bom? O paralelepípedo, ao invés de eu fazer um quadrado aqui na frente, eu vou fazer um retângulo. Eu vou fazer um retângulo aqui e um retângulo lá atrás. Vamos ver? Nós fizemos o cubo. Agora vamos fazer o paralelepípedo, no mesmo esquema. Fiz aqui um retângulo, agora eu vou fazer um outro retângulo dentro deste retângulo. Perceberam? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ligar as pontas, as arestas. Ó, este com este. Este com este. Ó, já tô começando a fechar. Este com este. E aqui nós temos o paralelepípedo. Lembra? Que são 12 arestas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 arestas. Opa. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 vértices. Quantos lados? Nós temos uma face, né? Um lado, o de baixo, o de cima, lá de trás, o na lateral e o da frente. E deram um total de 6. Vou escrever aqui, 6 lados. A canetinha tá falhando. Então, 6 lados. Dá para vocês verem? Então, eu tenho 12 arestas, 8 vértices, 6 lados. No paralelepípedo e no cubo. Lembra? Ah, aquela bolinha, né? Nos sólidos geométricos nós chamamos de esfera. O chapeuzinho de aniversário é o cone. Lembram? Tem alguns nomezinhos que às vezes a gente não utiliza, né, no dia a dia, mas que é interessante a gente saber. Vamos lembrar, vamos rever uma operação de subtração? O que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, observar os meus números e quais as posições que eles estão, certo? Por exemplo, o 4, aqui uma unidade, só que 4 é menor que 5, não é assim? Então, 4 eu tiro 5? Não consigo. O que eu tenho que fazer? Pedir emprestado. Opa, mas eu vou pedir emprestado para o zero? Mas zero não é nada. Vamos ver? O zero, ele ocupa a casinha da dezena. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir a centena emprestado. A centena também é zero. E tá difícil, hein? O que ela faz? Ela pede lá na unidade de milhar. Lá tem algum valor, né? Aqui eu tenho 3 unidades de milhar. Eu tenho 3.000 unidades. Ou eu tenho 30 centena. Como que eu vou fazer? Eu tenho 3.000 unidades. Eu preciso distribuir para que eles consigam
retirar estes números aqui de baixo, que são maiores que eles, certo? Então, eu vou dar, melhor, vou emprestar, não é assim? Então, eu vou emprestar para a centena. Eu estou emprestando uma centena. Quanto que vai ficar aqui? Se era 0, ele passa a ser 10. E agora, eu vou, dessas 10 centenas, eu vou emprestar uma dezena. Eu tiro 1 dos 10 e passo para cá. Perceberam? Ó? Se eu tirei 1, quanto que vai ficar? 9. Né? 10 menos 1 não é 9? E aí eu emprestei 10 para a casinha da dezena. Mas eu tenho que emprestar uma dezena para a unidade. Então, também vai ficar 9. E aqui vai ficar, se eu estou emprestando uma dezena, então 10 mais 4, 14. E aqui, como eu emprestei 1 para todo mundo, 3 menos 1, 2. Não é assim? Então, 14 menos 5, quanto que dá? Vamos pensar? Vamos fazer uma continha diferente. Eu tenho 14, eu tenho 5. Então, de 5 para eu chegar no 14, quanto que eu vou precisar? Vamos pensar. 5, né? 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Então, eu vou precisar de 9 unidades. E aqui, 9 menos 9? 0. E 9 menos 8? 1. E 2 menos 1? 1. Lembraram da operação ou continha de subtração? Pedindo emprestado? E por que é 10 e fica 9? Pessoal, lembrando que hoje nós temos Tira Dúvida, né? Lá no grupo do WhatsApp, nós vamos fazer um encontro e qualquer dúvida pode deixar no grupo. Você aqui do YouTube pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Vou deixar alguns vídeos aqui para vocês lembrarem, né, de algumas operações que fizemos e dos sólidos lá com a Jujuba, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima aula.